Alô, pessoal. Tá no ar? Opa, entrou Agris Tangani. Stephanie, Stephanie lá de São Paulo, FMU, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente já tá começando, o pessoal vai chegando devagarzinho. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta PET, um bate-papo descontraído. Esse canal é destinado a pessoas preocupadas aí com seus cães e gatos, que querem, oi Bela, que querem Sandrinha, que querem o melhor para os seus cães e gatos. Então, um bate-papo descontraído, eu sou o Aldo, especialista em cães e gatos, e tô aqui para ajudá-los e a gente ter uma quinta super gostosa. Afinal, amanhã é sexta-feira. Hoje é aniversário do meu amigo Caio, eu já liguei para ele, um grande amigo que eu adoro, graças a Bela que me lembrou. A Sandra também tá aí, o pessoal vai chegando. Bem, nós vamos falar hoje de um assunto bem importante, tá, Natália? Eu vou dando um oi para todo mundo, que são os problemas renais, né? Que são os problemas de cães e gatos, né? As insuficiências renais, as insuficiências que podem ser crônicas e podem ser agudas. Nós vamos conversar bem devagarzinho, numa boa. A ideia aqui, pessoal, não é dar aula de veterinária, nem de biologia, nem de zootecnia, mas dar uma informação para vocês mais consistente, até porque vocês gostam muito de saber, para que vocês possam, então, é o que eu sempre falo, conversar melhor com o veterinário, entender um pouco mais o problema, né? Porque eu sempre defensor dos veterinários, com certeza, porque muitas vezes na rotina, na clínica, a coisa fica muito confusa, né? Fica muito... Deixa eu ver se tem... Eu não sou muito bom nisso aqui, viu, gente? Bom... eu vou passando o dedo para ver se não chega a pergunta. Então, assim, é sempre uma oportunidade aqui de vocês terem mais conhecimento. Então, com isso facilitar, ter menos angústia, não gastar dinheiro à toa, né? Esse que é o objetivo maior aqui. Eu até estou empolgado, pensando seriamente em desenvolver um curso. Aliás, eu já comecei. Para quem não sabe, eu às vezes já fiz e faço algumas aulas lá com a turma da FMU, que eu tenho um carinho muito grande, a Faculdade Veterinária de São Paulo, e gosto muito, fiz isso a minha vida toda, sempre fazendo, proferindo cursos e tal, gosto disso, tá? E agora aprendendo aí, assim, desse formato diferentão, né? Mas eu tô bolando aí, já comecei na verdade com muito carinho, um curso destinado a vocês que gostam muito de cães e gatos. Então um curso único, né? Um monte de coisa importante para que seu animal possa viver mais e melhor. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas não vai ficar pronto tão já, eu aviso vocês. Eu pretendo então disponibilizar esse curso. Belezinha, belezinha? Então eu vou devagarzinho, vou repetindo as coisas. Como eu sempre falo, a ideia não é um discurso muito longo aqui, tá, pessoal? É bem objetivo. Então vamos lá. Oi, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, pessoal, o rim é um órgão extremamente importante para os mamíferos, tá? Vital, assim como outros órgãos, como o fígado. E a função principal do rim tem várias funções, mas a principal é produzir a urina, é fazer o papel do filtro, tá, pessoal? Então, esse filtro, ele precisa funcionar direitinho, tá? Para produzir a urina. Então, tudo que o animal comeu, bebeu, os subprodutos assim do metabolismo, né? Ele vai formar a urina, ele vai excretar. Só que isso, pessoal, não acontece assim de uma vez, tá? Como a gente pensa, o animalzinho comeu, bebeu água e aquilo já vai para o rim, filtrou, passou uma vez ali. Não, passa várias vezes, tá? Por isso que o medicamento, muitas das vezes, a farmacocinética, farmacodinâmica do medicamento prescreve, dependendo do princípio ativo, do ativo, né? 12 horas de duração, 8 horas de duração e tudo mais, porque
o fígado também, mas principalmente o rim vai metabolizando aquilo aos poucos. Nós temos duas grandes artérias na entrada do rim, aferente e eferente, entrada e saída, que então esse sangue que está lá com as impurezas, vamos dizer assim, vai ser filtrado pelo rim. A unidade funcional fisiológica do rim, você já deve ter ouvido falar dessa palavra, é o néfron. Tanto é que na medicina humana nós encontramos os nefrologistas, que são os especialistas não só em rim, são especialistas na unidade funcional do rim, que é o néfron, tá bom? Beleza, vamos devagar, sem pânico aí. Então assim, pessoal, o rim precisa funcionar direitinho. Então ele vai reabsorver água, ele vai reabsorver sais minerais, nutrientes, a proteína não pode ir embora. Um dos problemas da insuficiência renal aguda é justamente a proteinúria, ou seja, encontrar proteína na urina, né? Esse é um dos exames preventivos que eu vou passar para vocês, que nós devemos fazer com os nossos cães e gatinhos a partir dos 5 anos de idade. Então, já fica essa informação. Muito importante. O que eu posso fazer? A partir dos 5 anos, o meu cachorro, o meu gatinho, eu já devo fazer exames de rotina preventivos pelo menos uma vez por ano, tá? Para me avaliar a creatinina, eu vou explicar, a ureia, né? A urina, se ela está muito concentrada, se já tem proteína na urina e tal. Muito bem, vamos devagarzinho com calma para todo mundo entender. Ocorre o seguinte, você pode ter um problema, o animal pode ter um problema antes do rim, no rim, né? E pós-renal. O que é o pós-renal? Por exemplo, pedra, urólito, algo que vai obstruir, e se isso acontece de uma forma muito grande, vai encher esse rim de água, isso pode complicar muito se essa obstrução for grande, isso é comum nos gatinhos, tá? Mas não vamos confundir pedra, urólito, areinha com a disfunção renal, senão nossa cabecinha vai dar uma embaralhada aí. Então lembrando, antes do rim, dentro do rim e depois do rim. São essas 3 situações. Gravem isso. E nós temos uma situação aguda, ou seja, de repente, do nada, o animal não tem nada e entra num colapso renal, tá certo? E ele tá gordinho, ele tá comendo, ele não tá emagrecendo, o pelinho dele tá bonito, ele tá feliz da vida, de repente tem uma manifestação estranha lá, né? Isso é um caso agudo. Que manifestação é essa? Vômito, um mal-estar, ele pode até desmaiar, pode sentir dor, dependendo da situação, né? E ele vai ficar totalmente alterado, né? Você vai ver que o animal não está legal, não está comendo, pode ou não ter vômito, e isso pode ser decorrente de um caso agudo. Normalmente, o caso agudo, ele vem acompanhado de uma historinha. Como assim? Os casos agudos, como eu expliquei, é de repente. Então não é uma coisa que vai acontecendo devagarzinho, como é o caso crônico, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, no caso de cães, gatos também, a piométria, que é uma infecção do aparelho reprodutor das fêmeas não castradas, é uma ocorrência que normalmente depois do cio e tal, e tem uma ligação muito grande com uma insuficiência renal. Então, cadelinhas é um caso relativamente grave, é uma emergência, tá? E assim, normalmente evolui, normalmente segue para uma insuficiência renal aguda. Aguda é grave, é importante, tem que correr para o veterinário, mas ela é reversível. Por quê? Porque ela aconteceu antes do rim. Né? Então o rim tá bonitinho, as células, os néfros estão todos ali felizes da vida, não deu nada lá. É antes do rim, tá, pessoal? Ó, Flavinha, que legal. Prazer ter você aqui. Iagão também. Vamos lá. Então, pessoal, esse é um problema antes do rim, beleza? Então nós não comprometemos aí as células funcionais do rim. Então é uma situação reversível. Na verdade é reversível o quadro, tá? Então eu tenho, por exemplo, leptospirose, né, que pode evoluir para um problema renal, né? Eu tenho a piométria que eu já comentei, algumas inflamações, infecções
que podem levar a esse problema, tá? Muito bem. Então é um caso pontual, independente da idade do animal, tá certo? Pode acontecer. Pode acontecer por um problema da pressão arterial, né? O animal teve uma descompensação, e isso pode, porque toda vez que eu comprometo vamos dizer assim, a mecânica hídrica, né, da chegada e saída do sangue no rim, né? Lembra lá da escola, tem os gromérulos, né? O túbulo contorcido distal, proximal, não vamos entrar nesse papo aqui que fica chato, mas fica aquela circulação contínua de sangue ali para poder ser filtrado, ser reabsorvida a água na quantidade certa, bonitinho, tal. Beleza. Então, esse problema, por exemplo, um problema, você quer ver uma coisa que acontece? A cachorrinha, a gatinha foi fazer uma OSH, uma cirurgia simples de castração, deu uma complicada, por isso sempre atenção, né? Sempre procurar conversar com o veterinário a respeito do anestesista. Vamos dizer que deu uma zebra ali, deu uma descompensada muito forte, uma pressão alta, a pressão subiu demais, não controlou, uma hemorragia, por exemplo, a pressão caiu muito, as duas coisas. Esse animal pode, depois de 1, 2 anos, esse animal vem e apresenta um problema de uma insuficiência renal. E nesse caso, crônica. Nossa, mas o que deu? Foi uma cirurgia que aconteceu lá atrás. Saiu da cirurgia numa boa, estava felizão, tudo bem. Apareceu o problema renal lá na frente, tá? Então, pessoal, tem que ficar atento a isso. Não precisa entrar em pânico, não precisa ficar desesperado, mas é importante a gente entender tudo isso. Um outro ponto, pessoal, é o seguinte. As rações, de uma forma geral, eu sempre defendo, sempre falo muito bem, embora trabalhe, faça fórmulas com alimentos naturais e com rações também, né? Mix feeding, às vezes a gente trabalha assim. Elas são, de uma forma geral, todas elas muito proteicas. Porque eu já expliquei na outra live, todos os ingredientes, né, possíveis para você fazer uma ração, de uma certa forma eles carregam muito fósforo e carregam muita proteína. Então esse animalzinho, ele já vem a vidinha dele comendo um pouquinho mais de proteína do que devia. Isso vai causar problema renal? Calma, não é bem assim. Ele tem que estar predisposto, ele já teve infecções na vida, doença do carrapato, pode provocar uma insuficiência renal de bate-pronto, se a coisa for grave, tá? Então, assim, uma toxina, planta tóxica, tudo isso pode levar a um quadro agudo e depois o agudo pode se transformar num caso crônico, tá? Vocês estão compreendendo bem? Dá um joinha aí se eu estou falando rápido, se eu estou falando de um jeito que vocês não estão entendendo. Vai me dando um desesperinho aqui. Vê aí, alguém dá um oi aí. E se não estiver entendendo, fala. Tá bom, pessoal? Ó, não entendi essa parte. Então tá bom. Então, chegamos nesse ponto, tá? Da prevenção, dos cuidados, o que a gente deve fazer. Então vamos entender. Eu não quero um rim sobrecarregado. Não quero. Para isso, eu não posso exagerar na proteína. Eu quero que o meu animal beba água bastante, tá? Então até conversei com a Ana. Oi, Aninha, tudo bem? Essa semana, puxa vida, a gente estava conversando sobre aqueles bebedouros. Eu não sei quem que inventou aquilo, acho que foi uma invenção bem infeliz. Eu não tenho visto muito daquilo, graças a Deus, tá, pessoal? Mas é um bebedouro num sistema parecido, bebedor de frango, tá, pessoal? De porquinho, tá? Que ele é um bebedouro de nipple, que o cachorro precisa ficar lambendo. Semelhante a que a gente usa em caixa de transporte quando você vai levar o animal, para uma distância longa. Ele bebe água, mas ele bebe muito pouco. Não vamos pensar, gente, nunca, esquece, joga fora isso daí. Precisa de um bebedor grande, exagerado. Eu gosto daqueles bebedouros de como é que chama aquilo? De cerâmica? Não, ai, me fugiu agora, não é argila, ai meu Deus, de barro, parece que é de barro. Eles são bem baratinhos, quebra fácil, mas a água fica geladinha, tá? Então a gente tem que meu roteiro, tá aqui.
nós precisamos, oi Carlinha, nós precisamos exagerar na água. Tem uma pesquisa, pessoal, em cachorro, que diz que se você coloca o bebedouro, eu falo sempre isso, tem muito isso no meu Instagram e tal. Se você coloca o bebedouro no nível do peito do cachorro, né, ele bebe com o pescoço reto. Aquela conchinha que ele faz com a língua, lá, a Bia tá perguntando, aquela conchinha que ele faz com a língua, ela passa a ser mais funcional. Então, cada conchinha que ele faz, ele traz mais água, né? É fácil de entender, diferente dele estar com a cabeça para baixo, ele tem que erguer aquele tanto de água. Ele ergue uma, duas vezes, ele cansa, ele é preguiçoso, ele fala, já matei minha sede, tô indo embora, né? Quando ele está no nível do peito, não. Tem cachorro, pessoal, eu tenho uma bulldoguinha aqui que ela aprendeu a sugar água. É a coisinha mais linda do mundo. Então ela tá super cheia de água. Então, para prevenir, uma das coisas é a água, e a água, fazer o bichinho beber água, certo? A Solange, o meu pub foi picado de escorpião faz 2 anos, pode ter a probleminha renal? Vê bem, ele passou por uma adversidade, ele ficou muito intoxicado. O animal, por exemplo, que precisou de muito antibiótico, por isso tomar... o cachorro deu uma dor de barriga, antibiótico. Calma aí, pessoal. Então, tudo isso vai dando uma cansada no rim, tá? Não precisa a Solange ficar preocupada, mas é bom ela ficar atenta. Principalmente se o cachorrinho dela já tem mais de 5 anos. Vai lá, faz o exame, vê a creatinina, vê a ureia, vê como é que tá tudo isso, tá bom? Então, essa é uma coisa. Outra coisa, o cachorro beber água de piscina tem problema? Não, Iago, a princípio não tem problema não. É que a água da piscina tem bastante cloro, né? Então ele vai beber uma dosezinha de cloro a mais, tá? Mas a princípio não, desde que a piscina não tenha sido recém-tratada com aqueles produtos lá que o piscineiro usa. Mas do contrário, não tem problema não. Deixa ele beber. Se ele bebe bastante na piscina, que é um bebedor gigante, né? Que bom, ele não vai ter problema, assim, o risco é menor. Então, é o seguinte, vamos voltar para mim não me perder aqui. Eu quero que esse meu cachorrinho, meu gato, o gato, pessoal, os cães que nós temos aqui, as principais raças, os animais sem raça definida, que é cruzamento de um monte de raça, e os gatinhos que a gente tem aqui no Brasil, os misturadinhos e tal, a gente não tem tanta raça, é mais o gatinho misturado, são animais oriundos de regiões áridas, ou seja, eles naturalmente não são muito de beber água. Então, se a gente não estimular, eles não vão beber mesmo. Então, o rim precisa, se o rim tá bonitão, o animal precisa beber água, tá? Por isso que é uma das vantagens a alimentação natural, tá? Aqui a Flávia perguntando, meu cachorro toma Poquel, pode fazer mal? Toda medicação ela vai ter um desgaste a mais. Os medicamentos são todos confeccionados pensando em tudo isso, sempre na bula está dizendo. O Apoquel ele ataca um pouco o rim, sim, tá? Então tem que ficar atento, conversar se é o tratamento de pele, no caso do Apoquel, ver se dá para dar uma maneirada, ver se tem algum outro substituto, ou dar um refresco, dar um tempo, a não ser que a coceira tá insuportável e a única coisa que segura é o Apoquel, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Exemplo, tô falando ainda antes do rim, tá, pessoal? E eu tô de olho no relógio para não estourar o tempo. Eu falei que ia ser rápido. Vamos lá, pessoal. Paracetamol, né? Quando eu tava lá no Hospital Veterinário de São Paulo, na FMU, e lá tem uma casuística muito grande, muita gente, o que eu acompanhei de gatinho que chegava bem mal, intoxicado com paracetamol. Paracetamol, que aparentemente é inofensivo, né? Principalmente as senhorinhas lá que cuidam dos gatinhos com a maior inocência do mundo, vai lá dar, mas o nenenzinho, a criança toma paracetamol, vou dar umas gotinhas e tal. É perigosíssimo pro rim e pro fígado, tá? O gato é mais sensível do que o cachorro. Então, da zebra, intoxicação paracetamol vai ter insuficiência renal aguda, aquela violenta, que pode ser revertida, né? Vai colocar o animal no soro, vai desintoxicar ele e vida que segue. Mas são exemplos de muitas coisas que podem acontecer, que podem levar a uma insuficiência renal crônica, tá? Qual que é o problema, pessoal?
Aí que tá a coisa estressante. O problema é o seguinte, o cachorro e o gato, principalmente o cachorro, ele só vai falar para você que ele tá com problema renal, no caso crônico, não agudo, ele passou mal, ele ficou esquisito, você já levou ele pro veterinário. O crônico, você não viu nada, ele tá lá felizão, comendo, brincando, tocando a vidinha dele, certo? Ele só apresenta sintoma, eu vou dizer quais são esses sintomas, quando esse rim já está com quase 70% de lesão. Olha a confusão. O meu cachorro, meu gato tá renal, ele só tem 30% de rim, ou 40%. Então, como diz no popular, já foi o boi com a corda, né? Então, o que nós precisamos fazer? Tomar cuidado, fazer os bichinhos beber água, depois de 5 anos ir no veterinário todo ano para ver creatinina, ureia, para ver se esse rim já não está tendo algum probleminha. E existe um exame recente, vamos dizer assim, que veio da medicina humana, que é o exame de SDMA, que é um exame novo, tá? Em que você consegue detectar uma lesão renal com 20, 25% de problema, que é muito melhor do que 70%, pessoal. Né? Oi, Cá, beleza? Minha amiga querida Camila, grande adestradora. Ih, rapaz, eu ia falar umas coisas de adestramento, não vou falar mais. Xiii, pelo amor de Deus, a doutora no assunto chegou. Não, tô brincando. Não, eu ia comentar umas coisinhas assim, mas fica pra próxima, viu? Quando você não vier, eu falo. Tô brincando. Então é o seguinte, eu ia falar, por exemplo, o estresse é algo que compromete bastante, né? E o animal pode nascer já com uma propensão, tá? Existe uma doença, pessoal, em gatinhos, que é o rim policístico, que ela é uma doença hereditária. Então, o gatinho já não é transmissível, mas o gatinho passa de pai para filho e tal, e o gatinho já nasce com problema. Então, é um rim que já nasce baleado. Isso aparece com o gatinho novo, né? Ele vai ter um sintoma de uma insuficiência renal aguda. O veterinário vai fazer exame. O ultrassom é muito importante, tá, pessoal? Porque o rim, no problema agudo, vai ficar grande. Ele vai ficar, normalmente ele muda de tamanho, não é obrigatório, tá? Pera aí que eu já respondo, Fer. Isso, principalmente em gatos, a Camila me ajudando. Fernando, oi Aldo, quais os exames de rotina que o cachorro deve fazer? Não, mensalmente não, Fer. Não é mensalmente, é pelo menos anual, tem que fazer um check-up, o exame bioquímico comum para ver a creatinina, para ver a ureia, para ver o hemograma normal e um examinho de urina que o pessoal não gosta de fazer porque é chato, tem que coletar, pôr uretrazinho ali, mas é super tranquilo, tá? E precisa fazer. Quando você faz o exame de urina, a urinálise, você vai ver, num paciente sadio, você vai ver a concentração dessa urina, tá? Ela não pode estar muito... Oi, Dani! Oh, que legal, obrigado. Então, assim, o paciente, ele vai apresentar uma urina um pouco densa demais. Por quê? Porque não está filtrando. Está cheio de sujeira ali que não está filtrando. Então, a urina precisa, não pode ser densa. Então, isso é um indício que a coisa não está funcionando muito bem, né? Então, o exame de urina, o bioquímico para a gente avaliar. Você quer uma avaliação mais segura, respondendo aí a Fernanda, ao pessoal, faz o SMDA, que aí você vai verificar isso de uma forma mais precoce. Não precisa o rim estar com 60% lesado, beleza? Então, ok. Os problemas pré-renais, os problemas agudos, tudo que causa o problema agudo que eu estou falando e algumas medidas preventivas. Vamos lá, voltando na alimentação. Quem não fez e quem não faz, né? Levanta a mão aí, se não é todos nós, né? Até eu de vez em quando, que vai lá na ração, uma ração super prêmio, bacana, e põe uma carninha na ração, né? Põe um petisquinho, o meu só come se puser um franguinho e tal. E aí, pessoal, a ração já é proteica. Um dia, 2 dias, de vez em quando, não vai acontecer nada. Mas aí toda hora tem que pôr carninha, porque ele não vai comer com chuchu, né, pessoal? O chuchu seria ótimo, né? Tem mais água, até o brinco, né, que
O quinto estado da água é o chuchu, né, pessoal? O chuchu e a abobrinha, né? O sólido, líquido, gasoso e o chuchu, né? O chuchu é um estado da água. Só tem água aquilo lá. E a abobrinha também. Então, ele não vai comer chuchu. Ele come o chuchu na dieta, que a gente elabora bonitinho com um monte de outras coisas. Mas chuchuzinho ali na ração não é atrativo. Tanto é que os gatinhos, pessoal, o pessoal já preconiza o alimento líquido, né? A gente já encontra produtos bons do mercado já líquido. Depois, numa outra live, eu vou falar de uns truques que eu tô aprendendo aí, junto com a Anne, o pessoal aí, até o pessoal da gastronomia humana, gente, olha só, para fazer esse abençoado gato comer, né? Que é a gelatina, mas não é coisa dessa live, é para próxima. As minhas são fora de curva e amam. Aí, ó, a Stephanie tá dizendo, ótimo, sorte, manda ver, chega o chuchu nelas e show de bola, tá? Então, dá esse excesso de proteína, né? É algo que não é muito legal. Então a gente já pode, né, forçar esse rim sem necessidade. Tudo bem? Bom, vamos então sintomas, né? Sintomas quando o paciente, quem infelizmente tem aqui casos de pacientes renais, sabe do que eu estou falando. Então o animal já com insuficiência renal crônica, né? Ele vomita, né? Ele não come, ele perde peso, né? Esse rim, diferente do agudo, ele atrofia, porque todas as células ali, os néfros, né, a massa de tecido do rim vai sendo destruída, então ele vai ficando menor. O ultrassom nos ajuda a enxergar isso, né? Então ele começa a ter esses sintomas. Pode ter hemorragia, pode ter sangramento na urina, pode ter sangramento nas fezes, né? Porque a eritropoetina, quem vai lembrar isso lá do colégio, né? Pessoal da biologia aí, né? A eritropoetina é um hormônio produzido no rim e que ele passa a informação para a medula para realizar a produção sempre, né? Das células vermelhas, das hemácias, né? Então, o animal renal fica anêmico. Por que ele fica anêmico? Porque o rim não está funcionando mal. E funciona mal para filtrar, funciona mal para reter a água, reabsorver, e também começa a produzir pouca eritropoetina. Produz pouca, não vai informação para a medula, começa o animal a apresentar anemia, tá? Então, é uma situação que complica um pouco, né? Às vezes até o veterinário prescreve o uso, vamos dizer, entre aspas, sintético da eritropoetina para poder ajudar na situação. Então, esse é um dos quadros, o animal, ele fica anêmico, o animal que está numa situação crônica, tá? E aí vem fraqueza, aí vem outras coisas aí nessa confusão toda. Mas a gente vai tentar não deixar acontecer isso, tá? Normalmente o tratamento, pessoal, o animal que já está crônico, né? Ele vai passar, vez ou outra, por uma fluidoterapia, né? Que é tudo muito bem dimensionado pelo veterinário. Pode até ser feita subcutânea em casa, conversando direitinho com o dono, né? E assim, prestem atenção, a fluido, eu queria que vocês entendessem isso, ela não vai aumentar a pressão, porque se aumentar a pressão, ferra com tudo. Ela vai aumentar o fluxo, sem aumentar a pressão. Então é tudo muito bem calculadinho, né? É como se ele estivesse ingerindo uma água que ele não está ingerindo, ou que não está, melhor, para esse rim funcionar melhor, tá? Até porque, pessoal, até uma coisa difícil de entender, o paciente crônico, ele bebe muita água e faz muito xixi. Mas para que eu vou precisar do fluido? Porque o fluido já vai atuar diretamente no tecido. Eu vou explicar isso com calma, vocês precisam entender. O que acontece é o seguinte, o rim não está funcionando legal, o paciente crônico, tá? Não tá filtrando, fica toda a sujeira no sangue, ureia, creatinina, metabólitos, proteína, vira uma confusão, balaio de gato lá, tá? O animal vai ficando intoxicado, vomita, passa mal, etc e tal. E vai passando a água, porque a água passa mesmo, né? Então, come, bebe, vai tudo embora. Ele não aproveita praticamente, ele aproveita muito pouco, essa fisiologia não está funcionando. Oi, Gabi! Nossa senhora, agora recebi
uma pessoa assim de um calibre, assim, uma doutora em nutrição, meu Deus, ó, nem tô falando de nutrição, hein, Gabi? Gabi é fera, né? Tem livro escrito, olha, um orgulho você estar com a gente aqui, Gabi. Então, pessoal, ele vai fazer xixi pra caramba, né? E aí, assim, ele bebe água e faz muito xixi, ou ele faz xixi, é o contrário, para quem não tem essa curiosidade. Como essa água, como esse líquido vai todo embora, ele faz tudo aquele xixi que não era para fazer, tem uma disfunção também aí, que eu nem vou entrar nesse mérito, que é mais complicado de explicar, que é do hormônio antidiurético, aí tá todo um rolo aí. E o que vai acontecer? Começa a fazer muito xixi. Faz muito xixi, ele precisa tentar manter essa homeostase, sei lá eu que jeito, né? Então vai em formação da sede, bebe água, faz xixi, bebe água, vira aquela loucura. O xixi, nesse caso, diferente do paciente agudo, ele é bem clarinho, porque tem toda essa situação que eu estou explicando. Então, eu costumo dizer, é importante o paciente beber água, paciente sadio, ele tem que beber água, né? Conforme eu estava explicando. Agora observa, né? Às vezes eu pergunto, tá fazendo xixi? Nossa, faz muito xixi. Não fica empolgado com essa história de... É bom que ele não faça tanto assim, sinal que as coisas estão funcionando, né? Conforme o que eu estou explicando aqui para vocês, beleza? Entrando um pouquinho mais na área da doutora Gabi aqui, tá? Quais são os recursos, tanto para prevenir quanto para tratar um paciente crônico? O paciente agudo tem que hospitalizar, tem que ver o que tem que fazer para dar uma aliviada nesse quadro que descompensou total, que deu pau, vamos dizer assim, mas o rim está em ordem, tá? Conforme eu expliquei. Então, uma das coisas, você tira o paciente da crise, você regula, volta a creatinina no lugar, no nível certo, ajustadinho, tenta regular o cálcio-fósforo aí através do tratamento. Tem alguns quelantes de fósforo que às vezes o veterinário precisa usar para poder melhorar porque a situação está muito ruim e tal. E aí vai para a dieta, né? Que nós temos a opção das dietas renais, de vários produtos ótimos que tem no mercado, e a dieta formulada, por exemplo, pela Gabi, por mim, por profissionais especialistas na área. A vantagem da dieta natural num paciente que está no grau 3, porque tem uns 5 estágios, tá, pessoal? O 1 e o 2... Vamos que vamos, do 3 para frente a coisa começa a complicar muito, né? Pelo menos na minha vivência, travou, mas voltou. Voltou aí? Câmbio. Alguém dá um joinha? Aqui para mim travou e voltou. E aí, vocês estão me ouvindo? Alguém fala comigo? Pessoal? Voltou? Voltou. Obrigado pela ajuda. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Na dieta natural, construída por um nutricionista, num caso desse, a gente consegue aliviar esse rim, né? Os valores dão uma melhora, né? O animal come, né? Você tem mais uma boa hidratação. A Bela até citou um caso, porque a Rita Lee, que é da Bela, é paciente nosso, né? Ela até falou alguma coisa aqui atrás, deixa eu ver se eu acho. A vantagem da Rita a gente tá tratando a Rita, graças a Deus ela tá caminhando, né? Bem, tá voltando, né? Porque o animal para de comer, começa a vomitar sem parar, aquela confusão toda. Então, a dieta natural, ela tem água, né? A gente constrói uma dieta aí com 60, 70%, às vezes até mais de água, isso ajuda bastante. E nós vamos jogar esse cálcio-fósforo numa relação perto de 1 para 1. A Bela está dizendo que ela adora alimentação, né? E nós vamos aliviar esse rim. É o que a gente pode fazer. O exemplo que eu dou é como o cara que está lá numa insolação, está derretendo no sol. A dieta entra como ação de tirar o cara do sol. Pelo menos fica lá, não queima mais. E vamos ver se o tratamento começa a ajudar e por aí vai, tá? Então esse é o papel principal da alimentação natural, ajudando esse paciente renal. Então, uma das coisas que deve ser feita, né, no paciente que já é um paciente uma insuficiência renal crônica, é a dieta, é a alimentação, né? Então, muitas das vezes, dependendo do estágio, as rações específicas funcionam muito bem,
e tem situações que não funciona mais, até porque o animal já não come. Então a alimentação natural entra ajudando bastante. Olha, o Milka chegando, que legal, bacana. Bom, eu falei dessa doença do gatinho, pode acontecer um azar, a estatística não é muito alta, animais que já nascem com um problema, né, um problema na formação do rim, mas isso já de cara, novinho, já apresenta o problema, né, via de regra é um problema mais animais de mais idade, tá, pessoal? Então é um problema mais comum em animais de idade, mas tem que ficar atento ao animal mais novo, né? Não vai esperar ele ficar mais velho para ter problema, fica atento. Então, volto a insistir, bebedouro em abundância, água limpa, exagera no bebedor, coloca um bebedor na altura. Ô, meu amigo, Mauricião, pô, que legal você aqui, cara, seja bem-vindo. Pessoal, o vídeo vai ficar gravado no IGVT, tá? Eu aprendi isso essa semana, não sabia também. E aí você pode compartilhar com pessoas que possam eventualmente se interessar pelo assunto aí, tá bom? Lembrando de novo que 1 em cada 10 cachorrinhos podem ter esse problema e infelizmente 1 em cada 3 gatinhos pode ter o problema. Porém, o gato ele aguenta mais o tranco do que o cachorro, via de regra, tá? Então o cachorrinho ele não suporta muito o problema, se você não acudir a tempo, não tratar direitinho, o negócio complica às vezes, né? Ele não aguenta muito, né? Já o gato tem mais problema, só que ele aguenta mais, né? Isso é fato, né? Uma outra coisa interessante sobre consumo de água, principalmente em gato, que o gato é um bicho complicado para beber água, é complicado para comer, né? Via de regra eles são mais complicadinhos. E os gatos não gostam muito de beber água. Por isso que quando você tem um gato que você conseguiu fazer com que ele coma alimentação natural, né, ele é pequenininho, é mais fácil de preparar e etc. É uma grande vantagem, viu, pessoal? É uma grande vantagem. Realmente, assim, em termos práticos, né? Se você levar ao pé da letra a ideia de que ter um monte de gato não é correto, tá aí a Camila sobre comportamento que pode falar, o gatinho gosta de viver mais sozinho, né? Então é mais fácil você cuidar de um gatinho só. E eu, sinceramente, se você tem um gatinho só, não é tão complicado a alimentação natural e não deixa de ser uma maneira, uma vez formulada para o nutricionista, tudo bonitinho, uma forma preventiva inteligente para o seu gatinho, tá? Não que isso seja uma regra obrigatória, mas é só para ilustrar a explicação que a gente está passando. Uma coisa interessante sobre os gatinhos, pessoal, e eu observei isso, é uma coisa interessante, que é a seguinte: o pessoal fala muito daquelas fontes, né, que a água mexe, só falta você ter uma campainha pro gato lá, vem aqui que tem água, tal, vem beber, pelo amor de Deus, tal. O pessoal da casa faz de tudo, faz mágica, né, pro gatinho beber água, né. Então, assim, uma das coisas interessantes é que o gato, ele gosta de privacidade, tanto para comer, mas principalmente para beber água. Até porque, pela informação cognitiva do gato, beber água quando necessário na vida livre não deixa de ser uma ameaça de um predador, de um risco e tal. Então, assim, esconder o bebedor de água do gato em vários pontos, né, é uma medida interessante para estimular o gato a beber água, tá? Então fica aí uma dica interessante, né, para estimular o gatinho a beber água. Bom, conforme eu falei, eu não queria me estender muito, deixa eu só ver meu roteiro aqui, se eu não pulei nada. Acho que eu falei de tudo. Voltando no gato, né, as injúrias, né, principalmente virais, FIV, FeLV, PIF, costumam, né, ser uma das causas aí para um futuro, não é obrigatório, mas para um futuro problema renal crônico, tá? Então é isso daí. Pessoal, eu acho que o principal foi transmitido, tá? Eu agradeço de coração a participação de todo mundo aí, muita gente importante, muita gente legal, fico super feliz. E aí eu abro, o pessoal quiser fazer perguntas ou quer depois deixar as perguntas lá no Telegram, tem o canal do Telegram Nutrivida, você entra lá, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa?
que eu possa e consiga responder. Eu estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Fazer algum comentário. Nós temos ainda bastante tempo, mas não precisamos usar todo ele. Aqui a Ana dando os parabéns, muito obrigada. Muito obrigado, Ana, Stephanie. Não consegui achar o canal do Telegram. Ó, o canal do Telegram eu vou postar de novo, pessoal, no Insta. Ele está, salvo engano, não está falando coisa errada, ele está como Nutrivida, tá? O canal é um canal Nutrivida, tá? Procura lá Nutrivida, eu acho que deve ter mais Nutrivida, provavelmente. Aqui a Ana está perguntando sobre raça, quais as mais propícias a terem problema? Boa pergunta, Ana. Olha, todo animal, via de regra, está sujeito, mas os animais de racinhas, as menores, os pitititos, né, os chitos, os yasa, aquela turminha lá miúda, costumam ter mais problemas, né? Tendem a ter mais problemas, tá? Mas não é uma regra geral, tá? E a Stephanie conseguiu entrar, espero que tenha conseguido. Então é isso, pessoal, vamos fazer o preventivo, vamos conversar com o veterinário, se for o caso de pedir esse exame agora disponível, que a gente consegue detectar isso mais precoce, é uma atitude legal. Depois dos 7 anos, se você puder fazer a cada 6 meses, melhor ainda, e fica observando o seu animal, fica observando o seu gatinho, fica observando o seu cachorro, começou a beber muita água, começou a fazer muito xixi, opa, e faz o que você puder para que ele tenha um consumo de água maior, né? Lembrando, eu comentei rapidinho, o urólito, esses outros problemas nós não podemos confundir, isso aí já é depois do rim. Eu falei antes, falei dentro e falei depois. Lógico que maltratado, uma obstrução grande vai causar uma lesão, uma cistite, por exemplo, que ela evoluir, ela pode, essa contaminação subir para o rim, tem que tomar cuidado também. Obrigado, Elaine, obrigado mesmo. Eu ainda não defini, mas talvez eu coloque uma caixinha lá no Insta para a gente pensar no assunto da semana que vem, da quinta-feira, tá bom? É isso, belezinha? Então, se ninguém tem mais pergunta, eu vou me despedindo para não ficar chato, cansativo, né? Eu acho que a gente falou tudo. Faltou aqui, eu tô vendo no roteiro, eu falei às vezes muito rápido, a diabetes, o hiperadreno, são todas doenças que podem comprometer o rim e podem levar a uma insuficiência renal, tá, pessoal? Acabou faltando. A diabetes é fácil de entender, você tem muito açúcar ali, o açúcar, a glicemia, ela vai exigir mais desse rim, tá? Então, paciente diabético também é um risco grande de futuro problema renal. E lembrando também, eu acabei não comentando, principalmente os gatinhos, mas os cachorros também, depois de um tempo sofrendo desse mal, eles começam a ter problema, úlcera na boca, por conta dessa intoxicação que fica circulando, um hálito urêmico que a gente chama, né? Um cheiro muito ruim na boca. Não vai cheirar a boca do seu cachorro que está com um bafinho lá por outros problemas e falar, meu Deus, está com problema renal. Não é assim também, mas é um dos motivos que vale uma atenção. E problema também, pessoal, na bucal, tártaro, né? Então, a prevenção do tártaro, medidas aí, existem várias, não é o caso de discutir isso aqui agora, mas é uma das causas também de futuro problema. Então, essa contaminação que acaba acontecendo de forma homeopática, vamos dizer assim, de uma boca com um problema, né? Então, precisa observar isso também, tá bom? Então é isso, eu acho que por hoje está muito bom, agradeço aí, tive presença de todo mundo, né? Agradeço muito e nós vamos estar nos empenhando toda quinta-feira a trazer um conteúdo prático, direto, objetivo, né? Para vocês entenderem um pouco mais os problemas e tomarem algumas medidas de prevenção. Então já começa mudando o bebedor, já começa observando o seu animal a beber água, tá bom, pessoal? Beleza? Então, fiquem com Deus, um ótimo final de quinta-feira, amanhã é sexta-feira, viva, viva. Eu agradeço muito, fiquem com Deus, tô indo embora, tá bom? Beijo no coração, obrigado.